E aí, pessoal, todos bem? Tudo tranquilo? O professor Tiago Nóbrega aqui, voltando às gravações regulares. Então, o que é que nós temos aqui para conversar? Nós temos que conversar sobre um ponto específico que é transparência e imparcialidade no uso da inteligência artificial no âmbito do serviço público. Esse tópico ele é sobretudo um tópico curioso, porque, professor, será que é o momento da gente estudar inteligência artificial? Será que a administração pública ela já está utilizando dentro das suas estruturas? E porque normalmente o cenário e a ideia que a gente tem de administração pública é uma ideia de que a administração pública ela é atrasada, em que ela vem exatamente no reboque das outras revoluções, das coisas que acontecem na iniciativa privada. Diante desse cenário, é interessante vocês se atentarem para o que de fato está acontecendo. E eu vou mostrar para vocês uma etapa por etapa, evolução por evolução, do momento em que a gente se encontra, tá? Então, deixa eu só aqui apontar para vocês onde é que a gente está, certo? Do tópico 3.7 do nosso edital. E aí nós vamos para cá, certo? Que é a transparência e a imparcialidade no uso da inteligência artificial no âmbito da administração pública. E aí eu vou apontar para vocês quais são as necessidades de dúvida e uma equação que a gente tem que resolver. A administração pública ela tem que ser transparente. A administração pública ela tem que prestar serviços públicos e confeccionar políticas públicas. Essas atividades que são desenhos que a Constituição Federal colocou como dever da administração pública, vai trazer a necessidade de que ela venha agir de uma maneira efetiva, de uma maneira rápida, de uma maneira tempestiva para a solução dos problemas. Atualmente já existe um conjunto de inteligências artificiais que estão sendo utilizadas pela administração pública para resolver problemas. E eu vou construir com vocês a solução para esses problemas e os pontos que podem aparecer de embate da transparência e da imparcialidade no uso da inteligência artificial. Vamos agora para o aspecto introdutório, que é esse momento aqui que a gente está passando. O desenvolvimento digital, esse que a gente está passando agora, ele é decorrência de uma revolução tecnológica. Proporcionou novos relacionamentos econômicos, novos relacionamentos sociais, novos relacionamentos culturais, políticos, jurídicos em diversas áreas. Basta imaginar que hoje você consegue aqui fazer transações econômicas em qualquer lugar do planeta. Você consegue ter laços de amizade com qualquer pessoa residente em qualquer país do mundo. Você consegue ter contato com culturas diversas. Então, você tem o avanço tecnológico permitiu que você da sua casa consiga ter acesso a benefícios econômicos, sociais, culturais, jurídicos e políticos ao redor do planeta. E isso é muito bom. A tecnologia viabiliza isso. É o que a gente chama de quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial, que aqui se encontra, ela trouxe como consequência, olha as premissas. Primeiro, abertura de setores econômicos e sociais, você tem uma dinâmica muito forte de troca de bens, serviços econômicos e também a viabilidade de interação social. Você tem a virtualização das relações, as relações sociais, as relações de emprego, elas foram virtualizadas. Veja, um cenário que antes era impossível era você contratar uma pessoa para trabalhar dentro da sua equipe longe da sua empresa. Eu tenho pessoas que trabalham comigo aqui dentro da escola de direito administrativo que trabalham e moram em Santa Catarina, outra mora no Mato Grosso. Então eu tenho pessoas que moram em todos os locais. Então a virtualização das relações permitiu que você contratasse profissionais em qualquer lugar do planeta. Aí você tem circulação instantânea de dados e informações. Então, a internet ela viabilizou essa troca instantânea de dados e de informações, o que viabiliza a construção de novos negócios e, além disso, desenvolvimento de sistemas informatizados para prestar serviços. Você tem o YouTube, você tem o Instagram, você tem o Zoom, você tem aqui
toda uma estrutura de sistemas informatizados para a prestação de serviço. É o que eu faço dentro da minha escola. Eu tenho um portal que viabiliza que vocês tenham acesso a uma estrutura educacional de maneira virtual para que você tenha acesso às informações que eu estou assim oferecendo para vocês. Antigamente, a gente não tinha essa viabilidade. Veja que eu tenho um aluno aqui nesse nosso curso, eu tenho um aluno na França, eu tenho um aluno em Portugal, eu tenho um aluno em todos os estados da Federação Brasileira, em todos os estados. Então, esses sistemas informatizados para a prestação de serviço, ele permitiu distribuição, que toda e qualquer pessoa tenha distribuição e consiga entregar bens, produtos e serviços em qualquer lugar do planeta. E é isso que está acontecendo. É o que a gente chama de quarta revolução industrial. E aí nós temos um problema. Qual é o problema dessa quarta revolução industrial? Que antes as movimentações de modificações tecnológicas elas aconteciam num intervalo de tempo considerável. Então, a sociedade ela iria se acostumando com as evoluções tecnológicas e econômicas e a coisa iria acontecendo. A coisa ia acontecendo de maneira tranquila, de maneira que tinha uma zona de amortecimento. Sendo que tem estudos, e é uma afirmação muito clara, que é o Christensen, é o professor, deixa eu ver se eu falo o nome direito, Christensen, ele fala que o desenho da evolução da tecnologia pode aqui provocar dois tipos de alterações na sociedade. Uma primeira interação, que é uma modificação sustentável, que é uma modificação esperada, uma modificação desejada pela inovação tecnológica. Ela não causa grandes revoluções, grandes modificações. Por outro lado, a modificação disruptiva, que é essa daqui que a gente está passando agora pela inteligência artificial, ela é uma alteração estrutural sem correspondente na história. Ela recria hábitos, mercados, relações econômicas e sociais. Então essa modificação disruptiva, ela simplesmente é como essa imagem aqui que eu trago para vocês, que eu pedi para a equipe desenhar. É como aqui você estivesse ultrapassando a barreira do som em um avião, você ultrapassa e você provoca uma situação de uma barreira que antes ela era inimaginável. A internet ela entregou muito isso. A viabilidade de você ter diversos serviços. Com o 4G, a internet via celular, via 4G, viabilizou aplicativos de GPS, viabilizou aplicativos como Uber. A internet ainda viabilizou o iFood da vida, você concentrar cardápios de diversos restaurantes em uma plataforma só. Então veja que tudo isso que eu estou falando para vocês são modificações disruptivas, que ela altera estruturalmente as relações comerciais, as relações econômicas e as relações sociais. E não tem correspondente histórico. E isso que a gente está passando agora, de um ano para cá, com a inteligência artificial, é uma modificação que a gente chama de modificação disruptiva, que não tem precedente histórico. Não tem nenhum precedente histórico, a gente não sabe o que vai acontecer e quais são as modificações que podem ocasionar com o uso da inteligência artificial. Quais são os empregos que poderão ser afetados? Quais são as relações econômicas que poderão ser afetadas? Quais os mercados que serão criados a partir do estudo da inteligência artificial? Então, aqui é a lógica da inovação tecnológica. Tem uma modificação sustentável e a modificação disruptiva. Então, a partir desse cenário, nós temos o que estudar agora, que é a estrutura do procedimento. Veja, eu estou falando para vocês do início da quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica. Falo da inovação tecnológica como modificação sustentável e como modificação disruptiva. Essa é a parte introdutória. Aí, a partir daqui, a gente faz um corte, certo? Isso aqui é a parte introdutória. Aí, nós vamos agora para o momento da transparência, do procedimento, do processo e da tomada de decisão. O que acontece? Certo? O que acontece?
A administração pública, ela vai tomar um conjunto de decisões, seja a concessão do empréstimo, seja a concessão de um determinado benefício assistencial, seja colocar você dentro de uma determinada fila para você ser contemplado com transplante, seja que na análise de um currículo para eventualmente verificar se você vai se enquadrar em um determinado perfil para um determinado serviço que a administração pública está oferecendo. Então, o que acontece? A gente tem o procedimento como um meio legitimador da justiça social, da justiça procedimental. Se você tem um processo dizendo quando, como e onde cada pessoa vai ter o seu pedido analisado e deferido, esse procedimento em etapas encadeadas em que a próxima etapa ela é causa da anterior e consequência da próxima, faz com que você consiga levantar uma percepção de justiça social, de justiça na tomada de decisão, já que tem um procedimento, esse procedimento vai ser atendido e não vai ser privilegiado nenhuma pessoa. Então, essa justiça processual, esse procedimento, esse processo, ele aumenta ele aumenta a percepção de justiça da sociedade e dos atores sociais. Então, quando você está diante de uma distribuição de recursos escassos dentro do orçamento público, a distribuição de vagas em universidades, em institutos, em escolas, em creches, você crê que a configuração de requisitos objetivos e um procedimento para a tomada de decisão vai fazer com que essas decisões elas sejam caracterizadas como justas, como justas. E aí parte da premissa que os procedimentos eles são considerados justos sob o ponto de vista social quando eles são imparciais. E a imparcialidade, como vocês aprenderam lá na primeira aula de princípios, ao falar da impessoalidade, que a impessoalidade ela traz como consequência a imparcialidade, que é eu não beneficiar nem meus amigos, nem tampouco meus inimigos, eu tenho dentro do Estado essa carga necessária de imparcialidade. Então, dentro dessa estrutura, o Estado ele tem que ter uma posição neutra. Ele não pode nem beneficiar os seus amigos, nem tampouco prejudicar os seus inimigos. É a estrutura que nós temos estatal. Sendo que tem um problema. E esse problema a gente tem que perceber que é o seguinte: há evidências científicas que sugerem que as decisões humanas são frequentemente tendenciosas, como preconceito, favoritismo, nas relações pessoais de um grupo que você pertence ou das pessoas que lhe são próximas. E o procedimento, ele nasce como uma barreira para evitar que esses benefícios ou eventuais prejuízos eles aconteçam. E é a partir desse cenário que existe e vai acontecer o que a gente chama de justiça algorítmica. Porque quando você pega esse procedimento de tomada de decisão para alcançar uma imparcialidade, quando ela é pessoal, quando é o servidor que está fazendo, o agente público que está fazendo o procedimento, tal qual como essa figura que está sendo apresentada, você tem toda uma rotina de etapas e passo a passo para acontecer a decisão administrativa. Então você tem uma percepção que quando é o agente público que está fazendo isso, existe uma possibilidade que ele venha aqui atender para um determinado lado ou para um determinado grupo para criar benefícios ou prejudicar outros grupos minoritários. Quando você está diante de uma inteligência artificial, é possível e provável que a inteligência ela crie uma janela de contexto em que essas tendências que são afetas à natureza humana não alcancem a inteligência artificial. Então, as decisões estatais baseadas em inteligência artificial, ela seria muito mais neutra do que a decisão do agente público no procedimento. E aí é exatamente nesse momento que nasce a ideia da justiça algorítmica
e a necessidade de transparência. Porque você vai ter um algoritmo, uma inteligência artificial tomando decisão. E isso vai ser muito comum, porque nos próximos anos, cada vez mais a inteligência artificial será utilizada para a tomada de decisão do Estado, para a alocação de recursos, para saber quem vai ser beneficiado ou prejudicado em determinadas circunstâncias. Ela vai tomar decisões administrativas complexas. Então a ideia daqui do tópico, o tópico do edital ele foi muito feliz em falar em transparência e imparcialidade no uso da inteligência artificial. Você tem a inteligência artificial sendo usada para a tomada de decisão e eu tenho que saber quais são os critérios que fizeram com que a inteligência artificial foi usada e como ela toma as decisões. A transparência é isso. E como ela vai construir a imparcialidade. Porque nós temos problemas para resolver a partir desse cenário. Então, nós temos uma promessa que a inteligência artificial, ao auxiliar a administração pública, a primeira coisa que ela vai conseguir fazer, ela vai perceber dados e evidências que o olho humano não conseguiu perceber. Ela consegue cruzar bancos de dados e trazer uma análise técnica mais precisa do que aquela que é fornecida pelo olho humano. Então, essa promessa de análise conjunta de dados não percebidos pelos agentes públicos e associada ao desejo de padronização de procedimento de tomada de decisão são fatores que vão alavancar o uso da inteligência artificial na decisão administrativa, nas decisões do Estado. Aí nessa estrutura e nesse contexto é também provável e possível a gente analisar a potencialidade do sistema de inteligência artificial distorcer o procedimento de tomada de decisão diante da viabilidade da distorção de dados qualitativos. E vou explicar isso já já para vocês aqui. Então, veja, uma inteligência artificial ela lê estatística, ela lê dados, ela lê cenário. Então, se ela for olhar a estrutura do perfil de um órgão administrativo e a composição dele hoje atual, ele vai verificar que a maioria dos servidores são brancos. Porque a reserva de vagas, as cotas, é 20% para negros e pardos. Aí você tem a maioria aqui sendo branco. Então, na janela de contexto, na janela de contexto do sistema, toda vez que ele for tomar uma decisão de alocação de recurso humano, ele vai levar em consideração 80% para brancos e 20% para negros e pardos, porque ele olha a foto. Ele não consegue analisar qualitativamente a necessidade do Estado em induzir um equilíbrio. Então, a inteligência artificial ela pode provocar um reforço de preconceitos. E é isso que a gente vai estudar agora. Antes, porém, eu vou mostrar para vocês como é que o Estado brasileiro está utilizando a inteligência artificial hoje. Aí vamos para cá. Primeiro, a possibilidade, né? O atendimento do cidadão. O atendimento aqui do cidadão através da inteligência artificial, os chamados chatbots. Aqui é possível utilizar e já está sendo feito. Está sendo feito, por exemplo, no Tesouro Nacional. E vou só dar uma pausa aqui e vou mostrar ele como ele funciona. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui a JAC, que é a inteligência artificial do Tesouro Nacional. Aí é um chatbot, aí você vai aqui. Oi, Jaque. Preciso de ajuda na prestação de contas. Aí ela vai começar a fazer sugestões do que pode ser feito. E aí você vai dialogando com ela e ela vai trazendo exatamente solução para os problemas. Então, isso daqui não é que vai existir, não. Isso já existe e eu estou fazendo isso em tempo real aqui para vocês, tá? Deixa eu só pausar aqui para voltar. Então, nós temos o atendimento ao cidadão como uma das primeiras possibilidades do uso aqui da inteligência artificial.
e é muito satisfatória, a resposta é muito consistente. E aí a JAC do Tesouro Nacional. Nós temos, para além disso, ele usa chatbot, né? Isso aqui que eu trouxe para vocês, todos os que existem aqui que usam inteligência artificial. Isso aqui é a JAC, tá? Nós temos o Zelo do Tribunal de Contas da União, que aí você vai fazer um chatbot no WhatsApp, aí ele vai falar sobre tudo. O grupo Neo Energia aqui que tem a concessão aqui do Rio Grande do Norte de energia elétrica, ele usa um chatbot desse para mandar a segunda via das contas. E é muito tranquilo você usar. Nós temos aqui, para além disso, também o reconhecimento facial que a Receita Federal faz no controle da aduana, no controle quando você vai para os Estados Unidos ou para a Europa e compra bens e produtos lá. O sistema da inteligência artificial da Receita Federal, ela lê você e verifica o seu perfil com as suas compras e sugere que você seja fiscalizado pelos auditores da Receita de maneira pessoal. Então isso aqui é tudo a inteligência artificial fazendo e ajudando a administração pública a fazer essa atividade. Nós temos a ISIS, a LIA, o Zelo é o Tribunal de Contas. A ISIS aqui é que responde pela a plataforma Mais Brasil e a LIA é que soluciona dúvidas na estrutura do Comprasnet, que é o portal de compras através de licitação do governo federal. Então aqui são usos que são utilizados inteligência artificial pela administração pública no atendimento do cidadão. Aí vamos para cá. Para além disso, existe a possibilidade também da análise de prestação de contas de inteligência artificial, a malha fina da Receita Federal, a malha fina também de convênios que a Controladoria Geral da União ela faz, porque a análise de prestação de conta é um negócio muito moroso, muito técnico e muito difícil de fazer com somente só com o olho humano. Não vai tardar também para ser utilizado a inteligência artificial na análise e confecção de licitações, porque é um procedimento muito burocrático e plenamente substituível pela inteligência artificial. Plenamente substituível. Então dá para fazer sim sem qualquer problema. Então prestação de contas, triagem de documentos, tudo isso aqui composição de prestação de contas. Aqui eu trago aqui a Receita Federal do Brasil, certo? E o controle aduaneiro é utilizado a inteligência artificial, joga para fazer a captura dos rostos das pessoas e para fazer a análise e a chamada do cidadão que está ingressando para a fiscalização dos bens, produtos que ele está trazendo em sua bagagem. Essa estrutura também é utilizada pela Receita Federal. Porque o que eventualmente aconteceu? O aumento do tráfego internacional de pessoas, né? Não é tráfico, não, é tráfego com de passageiros, fez com que a Receita Federal simplesmente modernizasse o seu controle aduaneiro. Então, até 2014, a fiscalização de passageiro era feita a partir de critérios subjetivos do auditor fiscal. Ele olhava o comportamento, ele fazia questionamentos, ele fazia fiscalização de bagagem e fazia isso. Em 2015, veja que nós estamos falando de 2015, a Receita passou a utilizar um sistema que efetuava um cruzamento de diversos dados de passageiros e outras bases de dados, gerando uma lista de pessoas que deveriam ser objeto de fiscalização alfandegária e aduaneira. Isso levou a uma significativa melhora nos processos, com o aumento, isso aqui é dado que está na apostila de vocês, 212, aumento 212 em percentual na apreensão de dinheiro e mais de 300% em drogas, quando comparado ao ano anterior, quando era feito apenas subjetivo. Ele olha a frequência de passagem, a frequência de idas e vindas. Então, isso aí já alterou e alterou muito. Em 2016, a Receita Federal utilizou a tecnologia de reconhecimento facial. E aí ele seleciona pessoas e consegue, junto com os dados cruzados no banco de dados, identificar quem potencialmente tem um risco mais elevado a fazer os ilícitos tributários ou os crimes
assim decorrentes desse ingresso e a saída do nosso país. Aí, Receita Federal e o Controle Aduaneiro. O CAD, aqui, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, desenvolveu um projeto Cérebro, que, por meio do cruzamento de dados também, de bancos de dados, ele permite a identificação de possíveis cartéis em licitações. Então, ele foi iniciado em 2013 e em 2013. E indícios identificados já apoiaram aqui ações da Polícia Federal. Então, CAD no controle dos cartéis, certo? CAD no controle dos cartéis. Nós também temos aqui a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. Ele criou um programa de inteligência artificial chamado SPIA, que é um sistema policial de indicativo de abordagem. SPIA, aqui no Nordeste, e tanto no Rio Grande do Norte como no Ceará, é como a gente utiliza para olhar. A gente normalmente fala espia aí, que é olha aquilo. Então o programa leva essa estrutura do espia, que é ele tá bem aqui, ó. Deixa eu só assinalar com caneta o nome dele aqui, ó. Espia Ceará. Tá vendo? Aqui, ó. Espia Ceará. E ele utiliza câmeras de segurança espalhadas aqui pelo estado e utiliza algoritmos de reconhecimento que realizam a identificação de pessoas procuradas e o rastreamento de veículos com queixa a partir de leitura de placa de automóvel. Eu vou colocar aqui no material de vocês, na apostila, o vídeo do YouTube explicando o espia. Então, aqui mais uma inteligência artificial utilizada para a segurança pública. Espia do Ceará. Também é utilizado aqui o apoio na tomada de decisão. O Tribunal de Justiça de Rondônia, oh meu Deus, o Tribunal de Justiça de Rondônia aqui utilizou um sistema de inteligência artificial que é o programa Sinapses. É uma plataforma que ela analisa de forma integrada processo judicial eletrônico. A plataforma ela é uma estrutura unificada de produção de soluções de inteligência artificial dentro do Poder Judiciário. Foi feito um levantamento pelo próprio Tribunal de Justiça de Rondônia em 2017 que um servidor levaria 6 anos para fazer o que a inteligência artificial fez em 44 minutos de análise de documentação de processo. Então, você tem uma possibilidade enorme de uso da inteligência artificial para solucionar problemas hoje que a administração pública tem. Feitas essas introduções e o uso dentro da administração pública, vamos para o tópico: transparência e imparcialidade no uso da IA. Essa imparcialidade tá meio complicada. Deixa eu só fazer a devida correção aqui, gente. Rapidinho. Pronto. Tá aqui. O que é que acontece agora? Vamos partir dos pressupostos. Acho que eu vou abrir a tela aqui. O microfone novo. Eu tô igual um pinto no lixo, né? Eu sou besta demais pra essas coisas. Deixa eu ter esse fio aqui. Então, deixa eu só botar um pouquinho pra cá pra sair da câmera. Então, o que é que acontece? O que é que nós temos aqui com relação a essa estrutura que a gente está estudando? O primeiro ponto é que o processo no modo geral, o processo administrativo, o processo judicial, ele é uma maneira de levantar a confiança que a sociedade tem nos decisores, nas pessoas que têm autoridade de decisão. Porque se não existir procedimento e ela vai decidir de maneira subjetiva, a possibilidade dela quebrar a parcialidade é muito grande. Dela beneficiar algum amigo, de prejudicar algum inimigo. Então o procedimento é algo para elevar aqui o grau de imparcialidade e o grau de confiança que a sociedade tem com o Estado. É a lógica que nós temos do processo.
E quando isso ele é levado para a inteligência artificial, como você tem uma estrutura e um contexto que ela afasta a subjetividade humana, é muito natural que a tendência seja de elevação da imparcialidade. Mas os estudos técnicos de inteligência artificial não apontam completamente isso como uma verdade, não apontam isso como uma completa verdade. E é isso que eu vou levantar agora para vocês com relação à transparência e imparcialidade no uso da IA. Veja, a inteligência artificial, ao aprender padrões e correlações de dados, ela pode inadvertidamente perpetuar discriminações e preconceitos já existentes. Isso vai acontecer porque a IA ela tende a fazer um julgamento com base em estatísticas coletivas. Então, ela pode, no lugar de resolver o problema da discriminação, da diversidade, ela pode aumentar. Ela pode, na verdade, sistematizar a discriminação e o preconceito. Normalmente, eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, exemplos reais de uso da inteligência artificial, que você vai verificar a possibilidade e a potencialidade de, se isso não for transparente e levantar os dados necessários para investigar o que está por trás do algoritmo da inteligência artificial, você tem a possibilidade de isso provocar muita injustiça. E é isso que a gente vai construir agora. Porque a sistematização pela inteligência artificial de discriminação, porque a partir do momento que ela vai tomar uma decisão com base nas estatísticas e nos bancos de dados, se os bancos de dados eles coletam e demonstram uma discriminação, o uso da IA ela pode simplesmente perpetuar e perdurar porque ela lê aquela foto como uma foto que ela é verdadeira. E aí vai ter que ter uma correção. E essa correção vai ser uma correção humana no algoritmo. Essa correção humana no algoritmo tem que ser transparente. Tem que ser transparente, que é para que a gente consiga investigar e fazer as críticas devidas. Então, aqui, o uso contínuo de métodos estatísticos pela IA pode apenas não refletir, mas também aumentar e ampliar as discriminações existentes. Vai criar um círculo perpétuo onde o preconceito se torna parte do conhecimento da IA, resultando em mais discriminação, em vieses com base em dados que podem, no lugar de resolver um problema, aumentar esse problema. Agora tem o outro lado. A inteligência artificial ela tem um potencial enorme de aumentar a imparcialidade, porque ela vai padronizar processos de tomada de decisão, reduzindo sensivelmente o risco e as chances de desvios humanos. Isso aqui é visto como um cenário que alenta as decisões do Estado que devem ser neutras. Diante desse cenário, deixa eu conversar aqui com vocês sobre o primeiro ponto, que é esse daqui, ó. Alguns causos, como vocês gostam. Aqui. O MIT, o Instituto Massachusetts Institute of Technology Media Lab, ele revelou que sistemas de reconhecimento facial tinham taxa de erro de 34,7% na identificação do gênero de mulheres de pele escura, de pele negra. Isso pode provocar o quê? Como, por exemplo, do sistema de inteligência artificial chamado SPIA, ele pode apontar que uma determinada pessoa, mulher negra, cometeu algum ilícito quando não era ela. Então, o reconhecimento facial ele pode induzir aqui algum erro algorítmico. E esse aqui é um problema. E esse daqui é de fato um problema. Eu esqueci de mostrar a foto que a equipe fez, que eu acho que ficou sensacional, de reconhecimento facial. Sistema de contratação automatizado, certo? Aqui, alguns sistemas de inteligência artificial utilizados para o processo de recrutamento de pessoas favoreceram candidatos do sexo masculino em detrimento de candidatas do sexo feminino.
Um exemplo clássico foi o exemplo da Amazon, que aprendeu a partir de padrões de currículos submetidos ao longo de uma década a penalizar currículos que incluíam a palavra mulher ou que apontavam formação em faculdades femininas. Então, aqui o algoritmo da IA, da Amazon, prejudicava as mulheres. Então, veja o problema da inteligência artificial que ela pode provocar. Sistemas aqui de sentenças judiciais, certo? Aqui sistema de sentenças judiciais. Há evidências, existem evidências aqui que alguns softwares e algumas inteligências artificiais usados para prever a probabilidade de reincidência criminal podem aqui exibir preconceito e discriminação racial. Um relatório do ProPublica, que é um que investiga esse tipo de sistema, descobriu um algoritmo amplamente utilizado nos Estados Unidos era quase 2 vezes mais propenso a indicar e prever de maneira equivocada que réus negros e pardos voltariam a cometer crimes comparados com os brancos. São problemas aqui da IA, da inteligência artificial. O outro problema que nós temos aqui, isso aqui são todos problemas reais que aconteceram recentemente, tá? Foi revelado que alguns sistemas de inteligência artificial aqui que utilizam para promover anúncios online, ele pode existir dentro dele vieses ou indicativos de preconceitos de gênero e racial na entrega de anúncios de emprego, de educação e de habitação. Os pesquisadores eles olharam e descobriram que os anúncios de emprego com salários mais altos eram aqui mostrados significativamente para mais homens do que para mulheres. Então veja nesse cenário que você, no lugar de você corrigir uma distorção salarial que ela é existente, você aumenta a inteligência artificial aumentando esse problema. Então, como resolver? Aí chegou o momento agora da gente oferecer soluções para esse problema. Primeiro, a inteligência artificial é uma realidade. Ela está aí e vai ajudar na tomada de decisão. Eu uso a inteligência artificial para me ajudar para fazer uma parte de confecção, de correção gramatical em algumas vezes. Eu gosto muito porque ela facilita muito o trabalho bruto. Mas ela é uma ferramenta inútil para quem assim não tem o dado técnico e ele não sabe manipular bem a inteligência artificial. Essas imagens que eu fiz aqui, todas essas imagens que foram feitas aqui, foram feitas com IA. Todas elas. Essa daqui não, né? Essas daqui eu capturei da internet. Mas ó, deixa eu só mostrar para vocês. Para você ver. Feita por IA. Feita por IA. Aí essa parte aqui sou eu que faço. Feita por IA. Feita por IA. É feita por inteligência humana, a minha. Feita por IA. Isso aqui capturado na internet, capturada na internet, capturada na internet, capturada na internet. Minha. Feita por IA. Feita por IA. Feita por IA. Feita por IA. Então, o que você tem? A inteligência artificial ela pode ajudar. Mas você tem que tomar cuidado, porque você vai padronizar o comportamento do processo para tomar a decisão. Ele tende a ser mais imparcial, mas tem que tomar cuidado com os bancos de dados e os vieses aqui estatísticos que eles podem induzir aqui a manutenção de preconceito e discriminações. A proposta daqui dos estudiosos, eu vou colocar na plataforma para vocês os artigos científicos, eles estão em inglês, mas vocês usam o Google Tradutor, que vai auxiliar bastante vocês na leitura. Os pesquisadores eles apontam que é necessário utilizar uma estrutura de correção da inteligência artificial através de uma abordagem sociotécnica para mitigar, reduzir e minimizar os problemas da inteligência artificial. Ela está aí, ela não vai tomar emprego.
O que vai acontecer é que os empregos hoje normalmente serão substituídos por pessoas que utilizam inteligência artificial e sabem utilizar a inteligência artificial. Então, essa abordagem sociotécnica, ela envolve o reconhecimento que a inteligência artificial ela opera em um contexto social mais amplo e que os alimentadores e os engenheiros que constroem a inteligência artificial ele também têm seus vieses e seus preconceitos que podem influenciar a formação da IA. E como ela vai mergulhar nos bancos de dados e nas estatísticas, a gente tem que saber como é que o algoritmo está tomando suas decisões. Aí a gente chama de justiça algorítmica. Então a gente só consegue ver e apreciar a justiça da decisão se o algoritmo ele for transparente para que a gente consiga avaliar a imparcialidade na tomada de decisão. Nós temos a potencialidade de empréstimo, de concessão de benefícios previdenciários ou assistenciais. Nós temos o STF utilizando uma inteligência artificial dele chamada Vitor, que ele vai apreciar os recursos que serão apreciados ou não. E aí, nesse caso, você tem que saber como é que ele tomou essa decisão que o recurso ele vai ser apreciado pelo tribunal ou não. Você tem que ter a certeza do porquê o sistema está tomando aquela decisão. Então, nessa janela de contexto, nós temos a inteligência artificial, ela deve ser aberta, ela vai auxiliar, ela vai aumentar a imparcialidade nas decisões clássicas, mas tem que tomar cuidado com a utilização estatística dos bancos de dados. Fechado assim, essa é a aula do tópico 3.7. Se vocês gostaram da aula aí, deixa um comentário aqui embaixo. É importante para mim, para eu verificar o feedback de vocês. Fechado? E me fala também sobre o áudio, né? É a primeira aula com o nosso microfone novo. Eita, porra, ia derrubar o microfone agora, o monitor e a porra toda. Com esse daqui, com esse bichinho aqui. Feliz igual um pinto no lixo. Tranquilo? Cheiro no coração de vocês e até a próxima.